sou pastor, né? Então imagina que eu decida fazer missões em Niterói e Niterói não tenha cristãos. Niterói inteira, não tem cristãos. Todo mundo é, enfim, ateu, agnóstico, esotérico, sei lá. E aí eu começo a pregar aqui em Niterói, aqui na região oceânica. Aí eu vou e planto uma igreja aqui em Itaipu. E aí eu faço esse trabalho missionário, fico alguns meses ensinando o Evangelho de Jesus, que perdoa pecadores, que não merecem esse perdão, mas mesmo assim o Senhor de graça dá esse perdão para eles. Ensino para eles o fato de que Jesus morreu na cruz por eles. Aí eu passo alguns meses aqui e depois vou lá para Pendotiba e planto uma outra igreja lá, na província de Niterói, só que agora em Pendotiba, pregando esse mesmo evangelho. Olha, vocês não são salvos porque vocês são bons, porque vocês obedeceram a lei. Não, vocês são salvos porque Jesus morreu por vocês. E pregando o evangelho na sua pureza, segundo o próprio Jesus ensinou, não é? E aí depois eu vou e planto uma outra igreja lá em Caraí. E aí pregando o mesmo evangelho, do mesmo jeito, do jeito que Jesus ensinou, com toda a simplicidade e profundidade. Depois eu vou lá para o Barreto. E aí planto uma quarta igreja. Tudo isso na província de Niterói, né? Em Itaipu, Pendotiba, Icaraí e Barreto. E aí essa região é impactada. E algumas igrejas começam a florescer ali. E o evangelho começa a se espalhar. E eu falo, poxa, glória a Deus, cumpri meu chamado missionário, plantei essas igrejas, deixei líderes ali cuidando delas. Agora eu vou continuar, vou para outra província, vou para outro lugar, sei lá, Rio de Janeiro, vou para outro lugar plantar e pregar esse evangelho. E aí depois de um tempo, eu ouço falar que um grupo que simplesmente não reconhece Jesus como, vamos dizer assim, a obra dele como totalmente suficiente, um grupo que se julga missionário e que seria então cristão, mas assim um cristão, sabe, que não concorda muito com esse evangelho que eu estava pregando, esse evangelho que mostra que só Jesus é capaz de nos salvar, de nos purificar. E ele começa a dizer assim, não gente, olha só, Jonatas passou por aqui plantando essa igreja, ele ensinou para vocês um evangelho que perdoa de graça, não é? Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Mas eu queria dizer para vocês que não, vocês precisam obedecer para ser salvos. Vocês já se circuncidaram? Não, vocês vão ter que se circuncidar. Vocês estão guardando o sábado? Não tem que guardar o sábado, senão não vai ser salvo. Vocês estão comendo com gentios? Vocês estão comendo com pecadores? Não, vocês não vão poder ser salvos. Vocês não podem se corromper assim. Vocês têm que ser só com gente assim, que é pura também, que obedece à lei. Porque, na verdade, o mérito é de vocês, gente, da salvação. O que Jesus fez foi bom, foi importante, mas o mérito é de vocês. Como é que eu ia receber essa notícia de que esse grupo de missionários mal intencionados, falsos profetas, estava corrompendo todo aquele meu trabalho? Eu ia falar para eles assim, eu ia falar para essas igrejas que estavam ouvindo essa nova pregação assim, vocês enlouqueceram, vocês não lembram o que eu ensinei para vocês, vocês não se lembram do puro evangelho de Jesus, o que aconteceu com vocês? Essa história é exatamente a história de Gálatas. Paulo tinha pregado na região da Galácia, na província da Galácia, e plantou ali as igrejas de Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio. 4 igrejas. Deixou elas consolidadas. Aí, de repente, ele ouve falar que um grupo de judeus, de missionários que haviam se convertido à fé cristã, estavam pregando que Cristo não era suficiente, era bom, mas não era suficiente. E ele então precisa se levantar e sacudir a igreja e dizer, não se deixem levar por qualquer vento de doutrina. Não se deixem levar por essas falácias. Lembrem-se do evangelho puro que eu preguei para vocês. Pior, aqueles homens espalharam lá na Galácia o seguinte, olha, esse tal de apóstolo Paulo que vocês estão seguindo aí, ele não está com nada. Você já ouviu falar dos 12, não já? Claro, aqueles 12 lá em Jerusalém e tal, já. Então, ele nem é dos 12. Quem é esse apóstolo Paulo? Ele nem apóstolo é, e vocês estão seguindo a ele. E tentam confundir a cabeça daquelas igrejas novas,
dizendo que, na verdade, esse evangelho de Paulo era o evangelho pessoal dele, não era o puro evangelho de Jesus, não era o evangelho dos 12. E aí Paulo, então, escreve essa carta para confrontar eles e dizer assim: gente, acordem, vocês são insensatos, o que aconteceu com vocês? Gente, vocês não se lembram que, na verdade, quem reconheceu o meu apostolado foi o próprio colegiado apostólico? Pedro, Tiago e João impuseram as mãos sobre mim, sobre Barnabé. Vocês não se lembram que eles reconheceram a minha autoridade como apóstolo, reconheceram que eu falo em nome do Senhor e o evangelho que eu prego é o mesmo que eles pregam? E Paulo, então, começa a fundamentar isso. E ele lembra dessas duas situações. A situação em que ele foi com Tito lá para Jerusalém e eles reconheceram, e ele destaca o seguinte, no capítulo 2. Olha, Tito é grego, eu levei Tito comigo. Quando cheguei lá, teve gente falando assim: pô, esse cara é grego, ele tem que se circuncidar. E aí eu, junto com os outros apóstolos, a gente conversou, e a conclusão que a gente chegou é que Tito não tinha que se circuncidar. É que não faz mais sentido obedecer ritos cerimoniais da antiga aliança, porque há uma nova aliança em andamento. E essa nova aliança diz que nós só precisamos do batismo como símbolo da nossa morte para nós mesmos e ressurreição para Deus. Essa nova aliança diz que não é mais em Jerusalém ou nesse monte que eu devo adorar, mas em espírito e em verdade, não importa o lugar que eu esteja. Essa nova aliança diz que o povo de Deus não é o Israel geográfico, o povo de Deus é a igreja, seja ela composta por judeus ou não. Essa igreja é universal. E Paulo, então, leva Tito e corrobora isso e diz assim: olha, os apóstolos chegaram a um consenso de que não fazia sentido circuncidar ele, não faz sentido a gente voltar àqueles ritos, porque Jesus simplesmente satisfez plenamente as exigências da lei, e ele anulou todo aquele caminho litúrgico, todo aquele caminho que tinha para se consertar com Deus, e simplificou tudo, se oferecendo como sacrifício de uma vez por todas. Ele é o nosso sábado, ele é o meio pelo qual nós chegamos a Deus, nos aproximamos de Deus, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. E Paulo, então, sacode eles e lembra disso, e fala assim: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque aconteceu certa vez também, ele lembra de outro caso, que foi um caso de Pedro em Antioquia, que, poxa, Pedro estava lá, e aí, quando ele estava junto com Barnabé, chegaram alguns da parte de Tiago, e ele simplesmente, a partir desse momento, agiu de uma forma diferente com os gentios, não sentava mais para comer com os gentios. E eu fiquei tão revoltado de ver Pedro fazendo isso, que eu confrontei ele. Imagina isso, Paulo confrontando Pedro, Pedro errando gravemente. Grande apóstolo Pedro. Gente, nesse tempo aqui, a sombra de Pedro curava, tá? Homem santo, mas que errava, como eu e você, se deixou levar por um falso evangelho, por um falso entendimento da lei, por um falso entendimento, na verdade, da mensagem de Jesus, e estava se deixando corromper pela pressão social, e estava segregando gentios. Gente, que absurdo! Como se fosse um cristão hoje agir, por exemplo, com racismo, com senso de superioridade religiosa: eu sou mais santo que você. Ideias que são totalmente antagônicas a todo o ensino de Jesus, que anulam toda a mensagem do Evangelho. Mas Pedro foi capaz de fazer isso, mesmo já sendo um grande homem de Deus. E tudo isso chama a nossa atenção para o fato de que há um risco muito grande de nós também nos deixarmos levar por um falso evangelho, nos deixarmos convencer por alguma falsa interpretação da Bíblia que está circulando aí, que ficou popular, ou nós mesmos criarmos as nossas interpretações pessoais da Bíblia, condicionados pelas pressões do meio. Estão entendendo como é que essa carta aos Gálatas é importante para a nossa vida hoje? Será que hoje a gente está sofrendo pressão por causa do nosso posicionamento?
firmado na palavra de Deus? Sem dúvida nenhuma. Só não está sofrendo quem não está firme. Quem não procura fazer da Bíblia a sua fonte autoritativa de fé e prática. Quem não está trazendo a Bíblia para a vida. Aí não está passando crise nenhuma. Não tem perseguição. Não tem ninguém questionando nada. Mas quem está buscando está sendo questionado. Quem está buscando está enfrentando resistência. Então, gente, existe um falso evangelho e um verdadeiro evangelho. Existem falsos evangelhos que nós podemos construir ou apoiar, e existe o verdadeiro evangelho. Como é que a gente consegue discernir isso, então? Daí a pergunta do título, né? Que evangelho é esse? Então, primeiro a gente vai falar, que evangelho falso é esse? Quais são as características próprias desse falso evangelho que o texto apresenta para a gente aqui? Primeiro, ele pode impregnar o coração de grandes homens e mulheres de Deus. O falso evangelho não é um privilégio de quem não quer nada com Deus. Não. Você pode estar convertido há anos. Você pode se julgar firme na fé. Eu faço devocional todo dia. Você pode falar assim, cara, eu e Pedro estamos quase no mesmo nível. Mas mesmo assim, assim como Pedro, eu e você podemos sim cair. Por isso o alerta. E aí aconteceu que Pedro vacilou. Tem gente que só prega aquilo que não conflita com seus amigos. Sabe como é que é? Pô, aqui no meio dessa galera, acho que eu vou fazer o que está todo mundo fazendo. Não vai ter como eu me comportar diferente aqui, porque se eu me comportar diferente aqui, vai todo mundo perceber. Aí eu vou ter que explicar para eles por que eu estou me comportando diferente. Entende como é que tem gente que se deixa condicionar pelo meio? Filósofos falam de uma ética situacional. Dependendo da situação, dependendo do momento, das condições, eu considero que uma coisa é certa ou errada. Depende. Eu lembro que quando eu me converti com 16 anos, 75 anos atrás. Pô, não foi engraçada a piada? Poxa, gente, queria que... Eu exagerei, 75 eu sei que eu exagerei. Mas eu lembro que quando eu me converti, uma amiga minha da minha sala estava fazendo aniversário, eu fui no aniversário dela, e aí eu já estava, firme na fé, né? E aí, um amigo meu, melhor amigo que eu tinha na época, falou assim, pô, Jonatas, chopp rolando solto, clube português, lá no Engar. Você não vai tomar, não? Pô, cara, não tem como, agora eu estou andando com Jesus. Aí ele, pô, beleza, mas, um chopp só, que diferença faz? Fala, não, mas prefiro não tomar. Aí esse meu amigo, pô, Jonatas, que isso, cara? Aí de novo, cara, tomou um só. Pô, estamos aqui social, aniversário e tal, festança. Não, tranquilo. Aí a terceira vez, quer saber, vou mostrar para ele que não tem nada a ver. Vou tomar. Aí tomei um. Aí depois, 1, 2, não faz diferença, né? Aí tomei 2. Aí depois do segundo eu já não lembro mais quantos eu tomei. Mas eu lembro que eu saí tonto daquele aniversário falando assim, cara, que idiotice, cara. Por que eu cedi isso? E aí tive outras experiências parecidas com isso, mas para dizer que às vezes a gente é idiota, às vezes a gente se deixa levar pela pressão do meio. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a ficar totalmente fechado para isso. Dessa e de outras experiências que eu tive logo no início da conversão. Falei, cara, não dá mais. Não dá mais, eu preciso assumir uma postura diante das pressões do meio. Eu não posso acreditar no Evangelho quando eu piso dentro da igreja e quando eu chego no colégio eu me torno outra pessoa totalmente diferente, que eu nunca vou ter coragem de ser lá quando eu estou lá no terreno da igreja. E esse tipo de incoerência é que Paulo acha absurda e ele confronta Pedro com isso. Considera que Pedro tinha se tornado abominável por ter agido assim. Mas tem gente que age, e muitas vezes, gente, não é gente toda errada, não. Às vezes é gente crente. Então a mensagem aqui não é assim, se você fez isso alguma vez, você está ferrado, vai para o inferno. Não é, Pedro não foi para o inferno. A graça cobriu o erro dele. Paulo confrontou ele se deixou confrontar e continuou trabalhando como servo de Deus. A mensagem é cuidado.
Cuidado para você não se tornar um legalista. Eu acho muito valioso o cristão levar a sério as disciplinas espirituais, vida devocional, oração, leitura e meditação na palavra diárias. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se deixar tomar por um senso de superioridade. Olha como eu sou santo. O cara está uma semana sem fazer devocional, ele não é tão santo quanto eu. E aí tem gente que já começa a vigiar a roupa que o outro está usando. Aqui a gente nunca pregou o lado de fora, porque Jesus nunca pregou o lado de fora. Jesus falou assim, é do interior que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, as más intenções. Então, se Deus mudar por dentro, as coisas vão mudar por fora naturalmente. Agora, a gente não vai ficar aqui com uma régua medindo a roupa de ninguém. Até porque tem quem está vivendo em pecado e entrar aqui vai ser bem-vindo com a roupa que tiver. Nunca foi expulso daqui, muito pelo contrário, vai ser sempre bem-vindo. Outros acabam acreditando que esse evangelho da maledicência, de falar mal dos outros para se exaltar e para exaltar a própria justiça, é bíblico. Quando, na verdade, é contrário à Bíblia. Por isso que a gente pergunta quando a pessoa está se tornando membro, você se compromete a não fazer fofoca? Parece até bobo, né? Mas o ser humano é bobo, a gente tem que ser confrontado com esse tipo de bobeira. Você se compromete a não ser fofoqueiro aqui dentro? Porque a Bíblia é oposta a isso. E aí, C.S. Lewis falou uma frase bem marcante, que eu li esses dias, que ele diz o seguinte, de todos os homens maus, os homens maus religiosos são os piores. Para dizer assim, às vezes, cara, a gente se torna fariseu, que é aquele cara extremamente religioso e extremamente desumano. Então tomem cuidado para não construir um outro evangelho, tanto no sentido de ser muito liberal, libertino, né, como no sentido de ser muito legalista também. Então são extremos que a gente não pode se deixar levar na nossa caminhada com Deus. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Nos últimos dias, 2 Timóteo 3, nos últimos dias os homens serão sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí ele cita uma categoria aqui que é assustadora. Olha o que ele diz. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. No meio de uma lista que fala tudo de ruim, de abominável, de pecado absurdo e imoral, ele fala assim, olha, tem gente que vai ter aparência de piedade. Sabe o que é piedade? É alguém que busca pureza. Piedoso é alguém que busca pureza. Pio, do latim, é puro. Então, o que acontece é que, muitas vezes, o evangelho que a gente está tentando mostrar para as pessoas tem aparência de piedade. Paulo fala, cuidado, porque isso é um sinal também de corrupção e a gente tem que tomar cuidado. Então, não se torne refém das pressões sociais. Sejam pressões para você se tornar um legalista, fariseu, sejam pressões para você se tornar um cara que libera geral, relativista, que nada tem a ver, tudo não tem nada a ver, pode fazer o que dá na cabeça, está errado também. Volte-se para o evangelho. Então, primeira característica do falso evangelho, que ele pode acometer gente como eu e você, gente comprometida com a igreja, com Deus. Segunda característica, o falso evangelho é sempre escravizante. Capítulo 2, verso 4. Alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Que escravidão é essa? É a escravidão de ficar de novo obedecendo para ser salvo. Quando nós não somos chamados a obedecer para ser salvos, nós somos chamados à salvação e uma vez salvos, necessariamente nós vamos buscar obedecer. A ordem é o contrário. A gente obedece porque foi salvo, porque foi derramado sobre nós o Espírito Santo. Então, nunca obedeça porque alguém mandou você obedecer em relação às coisas espirituais. Mas obedeça porque você recebeu o Espírito Santo e é Ele que está te incomodando.
Muitas coisas que eu abandonei, pecados que eu larguei para trás quando eu me converti, eu não abandonei porque alguém botou o dedo na minha cara e disse que eu tinha que abandonar. Não, não precisava. Por que não precisava? Falar o óbvio para mim. Porque o Espírito Santo havia sido derramado no meu coração. E quando o Espírito Santo está presente na alma, no coração, habitando o nosso corpo, não dá mais para comungar com certas coisas. Não dá mais. Ninguém precisa ensinar. Ele mesmo é o conselheiro que nos ensina todas as coisas e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é verdade que a gente tem que se envergonhar se está sendo necessário que alguém venha chamar a nossa atenção. Que é sinal de que a gente está resistindo à voz do Espírito. Mas, infelizmente, a palavra orienta a liderança a fazer esse tipo de cobrança, porque às vezes nossos corações se endurecem demais mesmo. Então, o falso evangelho é sempre escravizante, fica tentando controlar. Mas o verdadeiro evangelho não, ele liberta. A gente quer obedecer a Deus, porque o próprio Deus disse para a gente o que a gente tem que fazer. Porque a palavra dele grita ao nosso coração. E ele nos liberta então para obedecer. Porque o falso evangelho torna a gente escravo de aparência. Sabe como é que é? A gente se converte, agora você é crente, não pode mais beber, fumar, cheirar, transar fora do casamento e assim por diante. Aí, já obedeci. Essa lista aí já está tranquilo para mim. E agora? Não, agora fica sentado aí no banco da igreja e feliz da vida, porque é só isso. Não é só isso. Há uma experiência de um relacionamento pleno com Deus, em que Ele quer desafiar a gente a cumprir uma missão, e essa missão é apaixonante, e essa missão tem a ver com pregar o Evangelho, com impactar a nossa geração, tem a ver com discipulado, com caminhar junto, com chorar junto, com se alegrar junto, tem a ver com comunhão intensa. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não se deixar escravizar por esse evangelho da obediência a uma meia dúzia de regras. Não é isso. Isso não é liberdade. Liberdade é uma vida que ama a presença de Deus, que busca essa presença e que todo dia se conserta com Deus, porque sabe que precisa desse conserto. Terceiro, o falso evangelho coloca homens no pedestal. E aí o que Paulo fala aqui foi bem corajoso. Ele fala assim no verso 6: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Então ele está se referindo aqui aos apóstolos, está falando assim, olha, aqueles que todo mundo considera influentes, Deus não está julgando eles como superiores. O que ele está falando aqui nesse contexto é que os apóstolos são seres humanos como nós. Eles não são superiores. Deus não considera eles mais importantes nem melhores do que nenhum ser humano pecador como eu e como você. E a gente precisa entender que é um erro grotesco colocar homens no pedestal. Muitos líderes caíram em tentação e se ensoberbeceram e se desviaram porque colocaram eles no pedestal. Esse é o cara. Olha que pregador. Olha que homem de Deus. E aí o culto aos homens começou. E é interessante quando a gente vai para os reformadores. Esses dias eu li uma frase de Lutero em que ele diz assim: o que é isso que estão fazendo, chamando esse movimento de luteranismo? Não usem mais essa palavra. Não existe luteranismo, só existe cristianismo. Só Cristo importa. E Calvino disse para os discípulos dele: não preparem uma sepultura especial para mim. Eu não quero que ninguém vá visitar minha sepultura. Eu não quero ser homenageado na minha sepultura. Eu quero que o evangelho siga adiante. Foram homens que entenderam isso. Por isso são exemplo para nós. E a gente precisa entender que esse evangelho que está sendo pregado por aí, que as pessoas vão como tietes, não sei se ainda se usa essa palavra, né? Aqueles fãs cegos, né, que ficam lá tietando, igual aquelas bitomaníacas da década de 60, 70. Cara, no reino não tem isso. Não tem essa coisa, Pedro, Paulo, São João, são isso, são aquilo. Não tem. Isso é tão sério que é interessante que Lutero, ele disse certa vez o seguinte: a carta aos Gálatas é a minha carta.
E aí ele escreveu 2 comentários na carta aos Gálatas. O primeiro deles, um pouco antes da publicação das 95 teses. Ele dizia que Gálatas era a catê dele. Catê era Caterina Vambora, que era a mulher com quem ele se casou. Que ele descobriu o matrimônio, né, depois que ele largou a batina. E essa descoberta deixou ele maravilhado, apaixonado pela mulher. Ele fala que Gálatas foi essa descoberta, porque do mesmo jeito que Paulo estava enfrentando essa distorção do verdadeiro evangelho, ele naquele momento estava tendo que ter da parte de Deus clareza para enfrentar as distorções claras que o catolicismo medieval acabou caindo, né? Então, toma cuidado, porque a aparência não deve condicionar a nossa forma de lidar com as pessoas, de amar as pessoas, de respeitar as pessoas. O falso evangelho tenta acrescentar ideias ao verdadeiro. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ele está falando assim, esses apóstolos, os 12 que vocês estão falando, não me acrescentaram nada. Parece que ele está sendo arrogante, dizendo assim, eu não aprendi nada com eles, mas não foi isso. Ele está dizendo o seguinte, tudo que eles ensinaram é aquilo que eu já sei também. Ou seja, eles não acrescentaram nada ao evangelho que eu já preguei, já conheço. Porque eles trouxeram adiante esse evangelho que eles receberam de Cristo e Cristo pregou para mim. Então eu recebi de Cristo também. Eu, assim como eles, também recebi de Cristo. Por isso Paulo defende mais de uma vez o apostolado dele. Para dizer assim, o evangelho é um só. Não há nada novo. Mas o falso evangelho quer inventar modinha, quer inventar novidade. Os falsos pregadores, os falsos profetas, sensacionalistas. Então, alguns de vocês são mais novos, mas eu que já passei algumas décadas aí observando a igreja evangélica brasileira, quanta modinha a gente passou. Modinha de cura interior, modinha de batalha espiritual, modinha de encontro com Deus, um monte de modinha. Coisas assim que vão trazer solução e cura e libertação, quando na verdade o evangelho é muito mais simples. Um convite de Deus para um relacionamento intenso no poder do Espírito Santo, em obediência à simples palavra dele pregada. E pessoas que simplesmente não abrem essa palavra, não leem ela, não meditam nela, não estudam ela, querem criar modinhas. Mas quando a gente bebe dessa fonte, a gente aprende a amar ela. Não sei se você teve essa experiência, ou se você assistiu Paulo, apóstolo de Cristo, mas para quem tem intimidade com os textos de Paulo, o filme é especialmente mais emocionante. Então, porque Paulo fala os textos dele ali naturalmente, enquanto ele conversa. E a gente que tem um relacionamento com esses textos, que foi impactado por eles, moldado por eles, quando assiste o filme, não tem jeito, fica com ovo aqui. Se estiver no cinema, vai pagar mico, porque vai acabar se debulhando, né? Comigo foi assim, eu saí do filme com aquele ovo aqui. É o que acontece. Por quê? Porque eu conheço o verdadeiro evangelho. Eu conheço Paulo e conheço o amor que ele tinha a Jesus e a fidelidade que ele tinha ao ensino de Jesus. O falso evangelho pode se espalhar na igreja. Veja que ele fala assim, até o próprio Barnabé, verso 13. Até Barnabé se deixou levar. A gente pensa que nossas ideias iluminadas, nossas interpretações muito melhores do que daqueles pastores retrógrados, vão ficar só no nosso coração, mas não vão. As heresias que a gente acalenta no coração vão acabar afetando a nossa vida, e a gente, como está num corpo só, um pouco de fermento vai levedar a massa. Ela acaba impactando negativamente as pessoas. Do mesmo jeito que o evangelho verdadeiro impacta positivamente. Quando as pessoas olham para você, as pessoas que convivem com você, que moram com você, fazem discipulado, célula com você, observam na sua vida uma busca verdadeira pelo verdadeiro evangelho, um amor por Jesus, uma vida abnegada, uma vida que procura servir a Ele, para a glória dEle, porque sabe que foi alcançada pela graça dEle. Essas pessoas são inspiradas a buscar esse mesmo evangelho puro.
Mas quando elas veem em você uma incoerência, algumas podem, mais fracas, podem falar, poxa, eu também, qual o problema, né? Fulana é assim, qual o problema de eu ser também, né? E a gente, achando que a gente está criando o nosso próprio evangelho para nós mesmos, a gente está deixando que esse fermento, que é símbolo do pecado na Bíblia, alastre. Cuidado, que o falso evangelho pode se espalhar. Sexto e último, o falso evangelho sufoca o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo fala lá em Gálatas 5. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O que Paulo está falando é que você criar novidades ou acrescentar coisas ao simples evangelho de Jesus não é uma questão apenas de opção. Eu curto ser um cristão firme em Jesus, eu creio no Novo Testamento, mas eu sou judaizante. No meu quarto tem bandeira de Israel, shofar, menorá, filactério. Eu curto essas coisas e eu uso essas coisas para buscar a Deus. E eu sigo aquele ritualismo todo, mais fiel possível. Olha que coisa bonita, que religião maravilhosa, não é? Gente, o que Paulo está falando aqui é que se você faz qualquer uma dessas coisas, mesmo que seja só uma circuncisão, você com isso está se separando de Cristo. Está dizendo assim, Jesus, você não é suficiente para mim não. Eu precisei me circuncidar, eu estou participando disso aí. E esse é um problema do catolicismo. O Brasil é um país de berço católico, de fundamentação católica. O catolicismo prega esse sinergismo, essa integração entre o que Deus faz e o que eu faço. Nós juntos conquistamos a minha salvação. Mas o que Paulo está fazendo em Gálatas é dizer assim, não, só Jesus na cruz. Eu prego a Cristo e este crucificado. Só o evangelho deles é suficiente. Só existe um evangelho, uma boa nova. E a boa nova é, você é um pecador, você não tem como se salvar. Você é um miserável, você estava condenado. Mas Jesus morreu por você, então você pode ter novidade de vida, você pode ter vida eterna. Vão e preguem para todo mundo essa boa nova. Esse é o evangelho de Cristo. Então, a gente não pode acrescentar nada à nossa salvação. Esse é um erro grave que nos separa de Cristo. Vamos agora para a segunda parte. Que evangelho verdadeiro é esse? Primeiro a gente falou, que evangelho falso é esse, né? E agora, que evangelho verdadeiro é esse? Então, a primeira coisa que Paulo fala lá em Gálatas 1:1, quando ele apresenta a carta, ele fala assim, eu, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, o verdadeiro evangelho não é da parte de homem algum. Não, mas meu professor de sociologia, não interessa. A única coisa que o meu professor de história, meu professor de sociologia, meu professor de filosofia, meu professor de psicologia tem a me acrescentar é qualquer coisa que não fira o evangelho, que não fira a verdade de Deus revelada. Porque tudo de bom que essas ciências descobrem, ao invés de anular Deus, reafirma Deus. Toda verdadeira ciência, todo verdadeiro conhecimento. Não lembro agora quem disse isso, né? Um pouco de ciência afasta você de Deus, mas muita ciência te aproxima de Deus. Como estudar, por exemplo, a anatomia, a fisiologia humana, citologia, tecidos celulares e falar assim, em algum momento, por acaso, houve uma explosão que conduziu a isso aqui. Embriologia, o modo como a gente veio à existência. Gente, como não estudar isso, não ficar maravilhado com a beleza, com a complexidade da vida humana? Tem que estar completamente endurecido, petrificado pelo pecado, cego, para não adorar a Deus com o estudo das ciências, da verdadeira ciência.
Então, o verdadeiro evangelho não é da parte de homens. O que importa mesmo sobre a alma, está tudo aqui no evangelho. Tudo mais que vier, tem que se coadunar com ele, não pode ser contrário a ele, porque se for, vem do maligno, é anátema, é maldito. Primeira coisa, Paulo fala a respeito desse evangelho. Esse evangelho verdadeiro, ele prega a justificação só pela fé. Verso 16, capítulo 2. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Olha Paulo pontuando aqui, ó. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém é feito justo, ninguém é justo. Nós naturalmente não somos justos. Por isso que a Bíblia cria essa expressão justificado, feito justo. Eu e você não somos, só existe um justo, Jesus. E existem os justificados por Ele. E aí, a gente precisa entender que não depende do cumprimento da lei. Depende tão somente do que Jesus fez por nós. O verdadeiro evangelho revela, na verdade, a nossa falência moral e, ao mesmo tempo, a graça de Deus. O verdadeiro evangelho, Paulo fala no verso 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A justiça vem pela graça. Essa é a boa nova do evangelho, porque se fosse pela lei, todos nós teríamos que ser condenados, porque nós provamos, tanto no passado quanto hoje, a gente continua provando que a gente não é capaz de obedecer 100% à lei. E a beleza da palavra de Deus é porque ela bota um espelho bem na nossa cara e a gente enxerga a si próprio como a gente de fato é, e não com aquela ideia, aquela visão idealizada que o ser humano sem Deus tem de si mesmo. O ser humano sem Deus tem uma visão totalmente idealizada de si mesmo. Romanceada. Olha como o Jonatas é bacana, gente boa, educado, não é? Legal. Ele nem é tão ruim assim. Autoimagem totalmente equivocada. E a palavra fala, não, porque se você se torna transgressor de um mandamento, você se torna injusto. Você precisa ser justificado. O Evangelho, então, nos justifica dessa forma. Tim Keller disse uma frase que tem circulado aí, que é a seguinte: o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. E o verdadeiro evangelho as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. O falso evangelho torna a gente orgulhoso de si próprio, mas o verdadeiro evangelho fala assim, obrigado, Jesus. Quando a gente vai tomar ceia, a gente não vai tomar ceia para dizer assim, olha como eu fui bom esse último mês, eu posso tomar, eu mereço. Não é, se você faz isso, você está indo contra o espírito do ensino de Jesus. A ceia é o momento de a gente falar assim, Jesus, se não fosse a tua morte, o teu sangue derramado, me purificando de todo o pecado, o que seria de mim? O que seria deste pecador? Completamente dominado pelo pecado, virando bicho. Mas a gente não precisa virar bicho. A gente não precisa ser demonizado pelo pecado. A gente não precisa ser destruído. A nossa humanidade não precisa ser destruída, porque Jesus morreu na cruz por nós e pela graça nós somos alcançados e transformados. Então, a primeira verdade do Evangelho é que ele nos justifica pela fé somente, mediante a graça. Segunda verdade, o verdadeiro evangelho resulta na nossa crucificação. E aí Paulo continua no verso 19, caminhando para o fim. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Entende a consciência de Paulo? Olha só, gente, ele está o tempo todo aqui falando, gente, vocês não são salvos por obras. Não é a obediência que faz vocês merecerem coisa nenhuma. Todo mérito é de Cristo. E agora ele fala assim, mas esse viver que nós temos hoje no corpo
A gente tem que viver pela fé no Filho de Deus. A gente tem que morrer para si mesmo e viver para Cristo. Ele tem que viver em nós, porque o nosso batismo não significa outra coisa senão isso. Ele vivendo em nós. A gente morto para si mesmo e vivo para Deus. E essa é a beleza do Evangelho. Não tem como explicar isso, não tem como empurrar isso goela abaixo. Ou a pessoa tem experiência com Deus e esse discernimento que o Espírito Santo dá. E essa visitação do Espírito que regenera, que transforma a vida de dentro para fora, ou não adianta empurrar a goela abaixo dela. Com argumentos racionais, não tem como. Essas discussões não levam a nada. E aí tem gente pregando um evangelho que não tem cruz, que não transforma. Gostei muito de uma frase que eu li do Josemar Bessa esses dias, que é um pastor reformado. Ele disse assim: se você veio como estava e continuou como estava, você não veio. Essa é a verdade, gente. É claro que existe um processo até certas coisas serem tratadas no nosso coração. Mas não existe evangelho sem transformação. Eu não acredito nisso. As pessoas vêm a Cristo porque elas reconhecem o poder destrutivo do pecado no coração delas e elas não suportam mais isso. Elas estão intoxicadas. Elas falam assim: eu não aguento mais essa vida sem paz, sem alegria, vazia. Eu quero Cristo, eu preciso de Cristo, porque eu olho para dentro de mim e vejo um mundo de iniquidade. Então, agora eu morri, vivo, sim, mas não eu, Cristo em mim. E esse viver que agora tenho no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vou ser um profissional? Vou, mas não para mim, para Cristo. Eu quero honrar a Ele. Minha vida não é para minha glória mais, agora é para a glória de Deus. Eu quero servir na igreja? Quero, mas para quê? Para glorificar a Deus. Eu sou só um servo dele, que ele vai usar se quiser, quando quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser. Por quê? Porque vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora só tem sentido se for para Ele. Não acredito no Evangelho sem cruz. Jesus diz assim em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz, siga-me. A gente repete tanto esse versículo aqui que você já deve ter decorado. Que bom, a ideia é exatamente essa. Que você guarde. Isso não tem a ver com a supressão da personalidade. Você tem uma personalidade que Deus te deu, mas Ele quer usar essa personalidade para a glória dEle. Ele não quer sufocar a sua personalidade, quer sufocar o seu pecado. Como Augusto Nicodemos fala, né? Jesus não morreu para tirar a sua inteligência, ele morreu para tirar os seus pecados. Então, se Deus nos deu dons, vamos usar isso para a glória dEle a partir de agora. Em terceiro lugar, o verdadeiro evangelho liberta de todo julgo humanamente imposto. Olha que liberdade, olha que entendimento da graça. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não se deixem levar de novo por esse papo furado. Não se deixem levar de novo pelo legalismo. Não se deixem levar de novo pelo antinomismo, pela ideia de que nada tem nada a ver, pelo hedonismo. Entendam que há um jugo que foi rompido e a gente não deve mais viver subjugado por nenhum tipo de religiosismo, de regras puramente como um fim em si mesmas. Não são. Ou a gente obedece pela graça, ou é melhor não obedecer. Aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira, não pare de se preparar nunca. Para a gente conhecer o verdadeiro evangelho, a gente tem que se preparar, porque a gente vai ser arguído sobre que tipo de vida a gente tem vivido. E a gente precisa estar pronto, estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Pedro fala isso. Você pode dizer que está preparado? Talvez uns digam assim, Jonas, eu não estou preparado. Tem perguntas que a galera faz que eu não sei responder. Normal, acontece. Mas a gente não pode deixar de se preparar. Eu não sei se está todo mundo aqui inscrito no fim de semana de treinamento amanhã.
mas deveria estar, a não ser que tenha uma razão muito séria para colocar diante de Deus, Senhor, eu não vou poder, e aí você faz a sua justificativa para ele. Agora, se eu tenho a possibilidade de crescer, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar esse crescimento. Não sei como é que está a sua leitura, meditação na palavra, o seu conhecimento, a sua intimidade com a palavra. Mas se ela não estiver sendo legítima, e não estiver acontecendo de forma genuína e real, não há muito o que esperar em termos de transformação da sua vida. Não há muito o que se esperar em termos do impacto que o verdadeiro evangelho poderia causar na sua vida e através da sua vida. Não há. É preciso buscar crescer em maturidade espiritual e no conhecimento da palavra. Segunda aplicação, tenha coragem para enfrentar falsos profetas. Cada vez mais está sendo exigido de nós intrepidez para a gente se posicionar diante dos falsos profetas do nosso tempo. Você pode dizer que está pronto para enfrentar, para responder, para se posicionar? Acho que já foi até dito isso aqui, um caso, mas na verdade a gente teve muitos outros casos parecidos, né? De um pai que chegou para o filho e falou assim, olha, prefiro que você fume maconha que você vai nesse negócio sexta-feira da igreja. Então assim, gente que bota pressão, um pai e uma mãe falando um negócio desse para o filho. Então, a gente vai sofrer represália, vai sofrer pressão, a gente vai sofrer gente tentando atacar, desanimar a gente nessa caminhada, mas a gente tem que estar pronto para responder na lata, com firmeza, de caráter, de propósito, e não se deixar levar por essas pressões do meio, porque o verdadeiro evangelho tem a ver com isso. Lutero podia ficar a vida toda lá numa boa, com aquela posição que ele tinha, status que ele tinha na Igreja Católica, lá em Wittenberg, doutor em teologia, professor universitário, renomado. Mas ele abandonou tudo isso, como o apóstolo Paulo, que considerou tudo refúgio, esterco, fezes de animais, considerando a sublimidade do conhecimento de Cristo, a sublimidade do verdadeiro evangelho. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento para a gente enfrentar falsos profetas, falsos ensinos, para quando você estiver assistindo um filme, você fala, olha que bobagem, olha que lixo que esse negócio é, olha que baboseira de ideologia de gênero, coisa diabólica. Satanás está por trás disso. Esse diretor, eu sei exatamente a quem ele está servindo. Lúcifer, Satanás. A gente precisa ter uma visão profética, uma visão de quem está na contramão, de quem discerne a ação de Satanás em meio a tudo isso. O príncipe da potestade do ar, aquele que agora atua nos filhos da desobediência. Não foi isso que a palavra disse? Você às vezes está de boca aberta, assistindo, engolindo aquele lixo todo do Netflix, deixando que esse troço molde seu coração. Mas o verdadeiro evangelho nos dá filtro para falar, é falso profeta. O que ele está pregando não tem a ver com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, fere aquilo que eu creio. Terceira e última aplicação, pregue o evangelho da graça. Cuidado com o evangelho legalista. E pregue o evangelho da graça. Não pregue o que as pessoas querem ouvir. Pregue para elas, vai e não peques mais. Mas fala para elas assim, enquanto você estiver vindo até Cristo, aquele que vem a mim, eu jamais vou lançar fora. Aquele que quer se consertar com Deus, vai encontrar aqui nesse lugar uma igreja de braços abertos. Vai encontrar irmãos cristãos de verdade, que vão estar aqui para receber, acolher, amar, abraçar, caminhar junto. Então, se alguém abandonou essa busca, não é porque faltou isso, eu nunca vi isso faltar aqui no nosso meio, mas é porque simplesmente não quer nada com o evangelho mesmo, quer criar o seu próprio evangelho, a sua própria imagem e semelhança, o seu próprio Cristo. E aí Paulo deixa para nós o exemplo de alguém que não se conformava, que não estava preocupado com a opinião de ninguém, ele queria só agradar ao seu Senhor.
Senhor querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela carta aos Gálatas, obrigado por esse desafio que o apóstolo Paulo trouxe à nossa fé. A gente quer fazer diferença na nossa geração e a gente sabe que não vai ser se adaptando aos pecados da nossa cultura, assimilando eles na nossa conduta, que a gente vai fazer diferença, Senhor. Que a gente vai ter autoridade espiritual para confrontar o mal. A gente sabe, Senhor, que a gente só vai fazer diferença se a gente estiver buscando o verdadeiro evangelho. Um evangelho em que a gente se esvazia, em que a gente não age com senso de superioridade, em que a gente acolhe, ama, expressa graça, mas ao mesmo tempo, Senhor, em que a gente odeia o pecado. Em que a gente está vivendo uma busca sincera por uma vida reconciliada contigo, que é luz no meio de trevas tão densas que tem nos cercado. Fortalece a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, para que eles experimentem isso na vida deles. Para que a obediência deles não seja a pastores, a líderes, mas que seja ao Senhor. Que a obediência deles, a seus líderes, pastores, pais, não sejam com base na mera obediência a pessoas, mas que seja com base na obediência que eles têm ao Senhor. Faz assim para a tua honra, louvor e glória que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.